Olá, boa tarde. Vamos chegando para mais uma live que vai ser transmitida aqui no meu Instagram, doutora Renata Scatena Pediatra, e também no canal do YouTube Pais Preparados, Filhos Felizes. Essa transmissão vai ser ao vivo com a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e nós vamos trazer aí, nessa tarde, um momento de reflexão sobre um tema que é muito comum na infância, que causa muitas dúvidas, muitos questionamentos entre os pais, não é mesmo? Vamos agora. Olá, quem tiver dúvida, pode comentar, pode mandar as perguntas, e nós vamos falando no momento da live mesmo, dependendo de como for, ou então a gente deixa as dúvidas nos minutinhos finais, acompanhe até o final, porque a gente vai dar dicas práticas, todo mundo quer saber das dicas, né? Como que é que eu faço mesmo para resolver esse problema, porque vai parecendo uma bola de neve, esse problema vai aumentando, a gente tem que resolver de uma forma, às vezes até pior a situação mesmo. Exato, exato. É um tema bem pedido, né? Os pais sempre perguntam, meu filho tá muito agressivo, o que eu faço? Então, estamos começando, vamos pensar, a gente está aquecendo os motores, podem ir chegando, não tem problema, a gente vai aquecer os motores, né? Isso. Acho que a gente precisa Seja bem-vinda, Nath, agora, psicologia infantil familiar, entraram aqui pelo Instagram, e vamos seguir aí nesse bate-papo, tá bom? Sejam bem-vindas. Vamos lá, vamos começar. O que eu acho que é importante da gente falar é que nenhuma criança, ela nasce sabendo controlar as próprias emoções. E aí, muitos comportamentos a gente categoriza como agressividade. Então, a gente fala, ai, meu filho tá agressivo. Às vezes a gente fala de um bebezinho, né, de pequeno, que morde, que joga as coisas no chão, então a gente acaba categorizando isso como agressivo, mas, na verdade, a gente precisa entender que as crianças, elas não nascem sabendo controlar as próprias emoções. E as emoções, elas são inatas. Como a gente aprende, a gente nasce sabendo respirar, a gente nasce sentindo, a gente nasce com as emoções, só que a gente não sabe o que isso significa. Um bebezinho pequeno, ele tem fome, ele chora, ele tem um incômodo, ele não sabe que aquilo é fome, ele só sabe que quando aquilo é solucionado, ele acha uma maravilha. Ai, que delícia, tô pronto, solucionou. Mas ele não sabe que era fome, e aí ele foi alimentado, e aí passou a fome. E isso com todas as emoções. Conforme ele vai crescendo, e, por exemplo, você fala para ele, não pode jogar no chão, não faça determinada coisa, ele fica frustrado, ele sente alguma coisa que ele não entende, aí ele chora, ele se joga no chão, ele grita, ele bate, ele morde, mas não é que ele já sabe que aquilo é um comportamento agressivo, eu vou fazer aquilo deliberadamente para agredir a minha mãe ou agredir o meu pai. Isso não acontece. A criança, ela está aprendendo a lidar com as próprias emoções, aprendendo a lidar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está passando ali dentro dele. E é tão importante a gente entender que tem coisas que são inatas e como a gente vai ajudar as crianças a lidarem com esse comportamento, que é o nosso grande desafio. Mas se a gente não entende que as emoções, elas são inatas e que eles não nascem sabendo controlá-las, a gente exige coisas que elas não são capazes de fazer ainda. Em lembrar que essa parte é o desenvolvimento, isso leva um tempo, né? Os adultos hoje se comunicam muito bem, então quando ele adquire a linguagem, que acontece aí por volta de 2, 3 anos para uma criança, ele precisa, antes disso, ele precisa se comunicar, e ele usa
todo esse arsenal que é o choro, as ferramentas que ele tem de resposta a esse filme, que é inerente, já nasce, que ainda não sabe como percebe, sabe como fazer, como não fazer. Então, é importante a gente ter isso na cabeça, para que, de repente, a gente não fique com a comunicação não alinhada. Eu fiz isso, não faz aquilo, e a criança não entendeu o porquê. E acaba, muitas vezes, criando um comportamento porque ela associou que aquilo não pode ser feito, não pode ser sentido, né? Então, às vezes, é muito comum criar uma expectativa positiva, um rótulo ou negativo em cima de uma emoção. E o que a gente precisa é nomear as emoções, saber que elas existem, e não que ficar triste é feio, ou ficar com raiva é feio, afinal de contas, isso vai existir ao longo da nossa vida, né? E o que a gente precisa ensinar para a criança é como lidar com as sem machucar o outro, sem se machucar, mas não que um sentimento de dor ou pior do que o outro não existir aí, independente de qualquer coisa. O seu microfone está dando muito eco aqui. A Jéssica está no YouTube avisando. Veja se está com o som aí. Depois você avisa para a gente se está tudo ok o meu microfone com o dela. Porque fazendo simultaneamente é isso, né? A gente está nos dois canais, então quem está aqui no YouTube, bem-vinda. Obrigada, Jéssica, pelo feedback. E a gente está aqui no Instagram. Fui tentar usar o meu a gente vai pelo tradicional, né? Mas esse ponto que você trouxe, ele é muito importante, porque a gente precisa parar para pensar em algumas questões importantes, que a gente pede para a criança se acalmar. Acho que você tá no Instagram, acho que deu uma travada lá. Vamos continuando aqui, qualquer coisa você volta. A gente pede para a criança se acalmar, mas a gente não ensina como faz. Então, a gente acaba sempre passando essas situações para a criança. Então, eu falo assim, filho, não pode ficar nervoso, se acalma. Você não pode gritar, você não pode bater no seu irmão, você não pode fazer todos esses comportamentos, porque... E a criança fica assim, ok, eu não posso fazer, mas eu faço o quê com isso? Então, acho que é uma coisa muito importante da gente parar para pensar, que não adianta a gente pedir uma coisa que a criança não sabe fazer ainda. A gente precisa ensinar. Só respondendo aqui a Sheila, a gente está no Instagram lá da doutora Renata Scatena, pediatra, e Psi Bárbara Catarina, também ao mesmo tempo, tá bom? Então, se você preferir, pode assistir por aqui ou por lá, é o mesmo conteúdo simultaneamente. Caiu a live aqui no Insta, me chama, eu vou entrar de novo, tá bom? Ali parou de funcionar, a gente só está no YouTube mesmo agora. Pronto, se você quiser entrar, voltamos. Deu uma travada lá, né? Prontinho, aceita novamente, voltamos aqui no Instagram. Mas caso caia novamente, corre para o canal do YouTube, Pais Preparados, Filhos Felizes, e vai ficar lá a transmissão também para vocês, tá bom? Vamos lá? Melhorou? Melhorou o eco, será? Acredito que sim. Qualquer coisa, vocês avisem a gente se está com eco ainda, tá? Mas só retomando, a gente está falando, então, sobre agressividade infantil. A gente está falando um pouquinho sobre como os sentimentos funcionam, como as coisas estão funcionando dentro da educação e como a gente pode ajudar, tá bom? No YouTube continua com eco. Rê, vê o seu computador, por favor. Bom, duas coisas que a gente já falou, só para retomar aqui, para a gente já deixar esse assunto bem alinhado. As crianças, elas não nascem
sabendo controlar as emoções, elas nascem aprendendo a sentir e a gente precisa ajudá-las a aprender a controlar as emoções. O segundo ponto que a gente já falou foi que não adianta a gente pedir para a criança se acalmar, a gente precisa ensinar como fazer. E aí que está a grande questão, que até antes de cair a live aqui no Instagram, a gente recebeu um comentário de que nós, adultos, nós somos os exemplos. Então, se a gente quer que a criança se acalme, se a gente quer que a criança ela tenha controle e autocontrole, nós não podemos ser o exemplo totalmente oposto. A gente precisa ser o exemplo de controle. Então, a gente nunca vai conseguir ajudar as crianças a não serem agressivas se a gente for agressivo, se a gente gritar. É um ponto importante que a gente precisa parar. Parece bobagem, parece que, mas é simples, isso não vai fazer diferença, mas faz. A criança, ela aprende muito mais observando do que ouvindo. Então, isso é muito importante da gente pensar. Sim, com certeza. Lembrar que as crianças aprendem pelo exemplo. Então, por mais que a gente dê essa cartilha, né, do que é certo, do que não pode, do que pode, é no dia a dia e observando aquilo que a gente faz, a forma que a gente se comunica, que eles vão interiorizando. Muitas vezes já deve ter acontecido, você fala uma frase, que essa frase é muito típica sua, e aí, num dia, num determinado momento, a criança solta exatamente aquela frase. Então, muitas vezes ele está ali só observando, isso é muito comum das crianças, mas de repente eles começam a assumir exatamente os mesmos padrões. Então, às vezes é um jeito de falar que a filha acaba seguindo exatamente aquele comportamento da mãe, e isso é muito marcado, né, Bárbara? Exatamente. E a gente precisa parar para pensar uma questão importante. Eu sempre falo para os pais que nós precisamos definir qual é o tom que a conversa vai acontecer. Então, se a criança está gritando, se a criança está descontrolada, se a criança ela está muito irritada, nós não podemos entrar na mesma frequência e na mesma vibração que ela. A gente precisa indicar e entender qual vai ser o tom que a gente quer que essa conversa comece a caminhar. Então, se nós não entendermos que nós precisamos manter o ritmo, então eu sempre falo, voz calma, rosto calmo, corpo calmo. Nós precisamos manter a calma, nós precisamos manter toda essa postura para que a criança entenda que é esse ritmo, que é esse tom de voz e que é essa forma que a gente quer que a conversa aconteça. Porque quanto mais a gente se estressar, quanto mais a gente gritar, menos a gente vai conseguir ensiná-las como fazer diferente. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. E outra coisa que está totalmente ligada a isso é a questão da gente, geralmente, a gente acaba querendo direcionar o que a criança deve ou não deve sentir. Isso é um erro muito grave, porque a gente não controla o que a gente sente, não é verdade? Se a gente está com raiva, se a gente está triste, se a gente está feliz, e por que a gente acha que a gente tem o direito de controlar aquilo que as crianças sentem? Então, a gente precisa validar o que elas sentem, mas não concordar com aquilo que elas fazem. Então, isso é muito, muito importante para que a gente possa falar para as crianças que tá tudo bem ela sentir raiva, que tá tudo bem ela ficar triste, que tá tudo bem ela se sentir chateada, mas não está tudo bem bater, não está tudo bem morder, não está tudo bem gritar. É essa a grande diferença. E não falar assim, para de chorar, ou para de ficar brava, para de gritar. Vocês percebem? Parece que é sutil, mas é uma diferença importante que a gente precisa considerar, que a gente precisa entender que a gente não controla o que os filhos sentem. A gente sim direciona comportamento. E é essa grande diferença que a gente fica com os cabelos em pé quando se trata desse tema de agressividade infantil. Porque não é fácil, né? Primeira coisa, manter acordo importante, é um treino, é possível, obviamente. O microfone no YouTube.
Só um minuto. Aproveitando que vocês que estão aqui nos assistindo, que se você está com alguma dúvida sobre essa questão da agressividade especificamente, vamos lá, porque acho que é importante a gente ir trocando. Agora sim, Rê, pode. Não, saiu de novo o microfone no YouTube. Jura? Exatamente isso. A psicologia infantil familiar acabou de postar aqui no comentário obrigada, Débora, tá bom aqui no Instagram. Sobre a gente aceitar a emoção, mas não aceitar o comportamento. Parece que é simples, né? Parece que é fácil, parece que a coisa... Bah, fala você, eu vou ficar muda aqui. Tá, o áudio lá não tá funcionando. Mas é importante a gente entender esse aspecto do que a gente pode sentir, tá? E eu falo muito, eu gosto de dar um exemplo, assim, toda vez que você fica irritado ou você fica bravo com o seu marido, com a sua esposa, você sabe exatamente qual é o motivo, por que você ficou nervoso? Por que a gente tem que exigir que os filhos saibam exatamente o que eles sentem? Da onde a gente tirou essa ideia de que eles precisam justificar, de que eles precisam entender o que está acontecendo ou não está acontecendo diretamente e explicar. Então, isso é um ponto para a gente pensar. E aí entra um aspecto legal também da gente falar, que muitas vezes a gente entra naquele modo eu te avisei. Quem aí que está nos ouvindo, quem aí que é mãe, entra nesse modo eu te avisei. E aí, quando a gente entra nesse modo, vou te dizer, a gente só arranja confusão com os filhos. Porque aí a gente entra no modo briga, a gente entra no modo eu venço, a gente entra no modo eu sei, eu te avisei, e aí a criança faz o quê? Exatamente ao contrário, tá? A Lê aqui, J. Santana, falou que entra aqui no modo eu te avisei. Todo mundo entra, mas assim, vamos pensar aqui que eu quero trazer umas reflexões sobre o modo eu te avisei. Quando a gente entra no modo eu te avisei, a gente acaba, muitas vezes, desencorajando as crianças a aprenderem a lidar com as próprias emoções. Porque se eu aviso, se eu sei tudo, se eu sou o controlador daquilo que a criança está sentindo ou fazendo, a gente acaba desencorajando ela a aprender a lidar com os próprios sentimentos. Então, sim, a gente precisa tentar evitar, e é tentador, tá? Não é só você não, né, Lê Santana? A gente entra no modo eu te avisei com muita frequência. Só que a gente precisa virar a chave. O que eu quero ensinar para o meu filho? Eu quero ensinar que ele consiga se controlar. A gente não quer que eles aprendam a manterem a calma. A gente não quer que eles aprendam a se sentir seguros, que se sentirem valorizados. Será que a gente consegue, entrando no modo eu te avisei? Que eu acho que é um ponto que a gente precisa parar para pensar, né? E realmente as crianças acabam se sentindo manipuladas e a gente não consegue cooperação. Eu gosto sempre de orientar que a gente sempre precisa pensar o seguinte ponto. Quando a gente está educando, a gente está sempre pensando em algo que a gente quer desenvolver para o futuro, né? A gente quer pensar em algo que as crianças vão ser. O que vai acontecer, o que as crianças vão ali poder desenvolver para o futuro. Então, é sempre plantar agora e colher depois. Às vezes a gente, por ser um mundo muito tecnológico, a gente quer as coisas para ontem. A gente quer que os problemas sejam resolvidos agora, e quando a gente trabalha um comportamento, a gente vai ver resultados, sim, a curto prazo, mas não é tão rápido quanto a gente imagina. Mas o que é rápido é a gente mudar a nossa forma de agir para que eles possam mudar também. Isso é super, super importante, porque a gente precisa ajudar as crianças a entenderem como faz essa movimentação. O seu microfone voltou, Rê, você quer experimentar? Tentar falar? Voltou?
Voltou? Tá com eco? Tá com eco? Não? Acho que não, pode falar. Não, eu acho que é super importante, a Alia até colocou aqui, do quanto a criança aprende, né? E a gente duvida que eles são capazes de aprender isso. Não, quanto mais a gente conseguir fazer, mais eles vão, inclusive, ensinar aqueles que estão com dificuldade. É bem legal isso que a sua filha demonstrou e mostrar que realmente vale a pena a gente ensiná-los sobre as emoções e como lidar com elas, e como a gente comentou lá no começo, e não colocar um rótulo em cima de uma emoção como positiva ou como negativa. Então, isso é muito importante. E dependendo do estágio dessa criança, do desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento, a movimentação, às vezes é uma euforia, né? Ou mesmo ela jogou um brinquedo porque realmente ela tá com raiva, mas ela não tem noção do quanto isso é um comportamento agressivo, o que é ser um comportamento agressivo e quanto ela pode machucar outra pessoa. Então, às vezes dá aquela raiva, né? A gente fala, não acredito que você fez isso, e aí fica muito mais raiva, e aí entra naquele cabo de guerra. Então, quando a gente entra no cabo de guerra com a criança, a gente tem que ter o sinal de alerta ligado, porque alguma coisa está errada. Né? A gente, como adulto, vai precisar conduzir a criança pelo melhor caminho, e não ficar medindo ali força, né? E só um adendo, a minha mãe eram 3, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. É combo, né? Não é tão simples. Mas a gente entra no modo, eu te avisei com muita frequência, né? Tinha travado aqui da Renata, acho que voltou, né, meninas? Lá no Instagram tinha travado, mas voltamos aqui. E até a Lê falou aqui sobre a questão dos livros, a Flá fala do livro, é uma questão assim, existem muitos livros que são muito legais para falar sobre as emoções, tá? Então, tem alguns livros e aí vocês podem pesquisar, a gente pode pensar sobre aquilo, o que está acontecendo, e eu gosto, mas só que não se apeguem aos livros específicos, tá? Eu gosto de trabalhar qualquer livro, qualquer história que você for contar para o seu filho, qualquer um, dá para a gente trabalhar as emoções. Qualquer um. Por quê? Porque toda história tem sentimentos. Se está ali lendo uma história, você pode perguntar para o seu filho, como é que você acha que aquele personagem se sentiu? Ou o que aconteceu? Nossa, será que isso que ele falou foi legal? Nossa, será que ele poderia ter feito alguma coisa diferente? Qualquer coisa que a gente vai ler, que a gente vai assistir um vídeo, tudo dá para ensinar as emoções, tudo. Não percam a oportunidade de colocar as emoções no dia a dia. Então, você tá ali vendo alguma coisa, nossa, mas esse personagem falou uma coisa, será que a mãe dela gostou de escutar isso que ela tá falando? Reflita, a criança ela vai aprender a identificar os sentimentos quando a gente inclui isso no dia a dia, quando a gente coloca isso de uma forma natural, quando a gente coloca isso, né, na prática, e aí a gente nomeia os sentimentos. O que ela poderia ter feito de diferente? Eu acho que ela se sentiu frustrada. O que você acha que ela sentiu? Quando a gente vai falando, ela vai associando a ação ao comportamento e ao nome daquele sentimento. Porque não adianta a gente dar uma aula sobre sentimentos. Vamos sentar aqui, senta aqui, ó. Alegria, tristeza, medo, raiva, frustração. A gente começa a querer explicar sobre os sentimentos fora de contexto. Não funciona. A gente precisa, sim, colocar dentro do contexto. A gente precisa ajudá-las a entenderem como as coisas funcionam, porque isso vai ajudar muito no autocontrole. E as crianças, elas são muito reativas. As crianças não, né? Todos nós, vou falar até aqui baixinho, aqui para ninguém escutar, mas assim, o ser humano, ele é muito reativo, tá? Então, quando a gente sente uma emoção, por exemplo, ela vem com muita intensidade. E se a gente não faz um treino de reconhecer como esse sentimento, ele bate no nosso corpo, como esse sentimento, ele reverbera nos nossos sentidos, a gente tende a
extravasá-los de uma maneira inadequada. E aí a gente vê quantas brigas no trânsito, quantas discussões em família, que é aquilo, sabe? Escutei, senti, me incomodei e reagi. Ao invés de entender, uma coisa que eu gosto muito de ensinar às crianças é que nenhum sentimento começa na sua potência máxima, tá? Todos os sentimentos, ele começam pequenininho. Só que o pequenininho a gente não percebe. A gente só percebe a hora que a gente já tá, ó, na tampa. A hora que o sentimento já tá explosivo. Então, assim, vamos tentar entender o que está incomodando e, às vezes, sabe aquele ditado que ninguém se separa por conta de uma toalha em cima da cama molhada? Só foi a gota d'água? Então, assim, nenhuma criança tá aqui do nada, tá? E vai agredir. Não, às vezes ela incomodou, ela tá observando ali o irmão que chamou mais atenção, aquela prima que tava ali brincando com aquele brinquedo que ela queria. Só que, como eu não identifico o incômodo, eu faço o quê? Eu reajo. Eu reajo na hora que eu já passei do meu limite, ao invés da gente explicando para a criança que ela precisa se comunicar antes, no sentido, ó, não gosto quando você pega o meu brinquedo, ou eu não gosto quando você fala assim comigo. A gente vai esvaziando a bexiga antes, tá? Porque se a gente fica assoprando a bexiga, ela explode. Mas se você assopra um pouco, esvazia um pouco, assopra um pouco, esvazia um pouco, tira um pouco da pressão da panela, isso vai ajudar. Então, a gente só ensina aquilo que a gente pratica, tá? Então, quando os pais me perguntam como eu faço para o meu filho deixar de ser agressivo, a gente faz o quê? Como é que tá a sua agressividade? É a primeira pergunta que eu faço, porque é aí que tá a chave, gente. A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não pratica. Você tem um bom repertório sentimental? Quero perguntar para quem está assistindo. Você sabe nomear os seus sentimentos com clareza? Você consegue, se algum amigo te faz uma coisa que você não gosta, você consegue nomear? É um desafio, né? E aí eu provoco mais. E uma vez que você identificou, você partilha, né? Isso, exato. Que é a dificuldade número 2. Então, é você conseguir verbalizar o que você está sentindo, o que te incomodou. Então, muitas vezes, vai ficando quieto, né? Vai engolindo, e aí a criança também não aprende não tem uma oportunidade, se isso não é falado, se vocês, como pais, como mães, como cuidadores, não falarem, não tiver no dia a dia de vocês, essas emoções vão ficando no cala a boca. É igual quando a criança chora, toma chupeta. Chorou? Toma o tablet. Chorou? Então, a gente não dá a oportunidade daquela criança vivenciar profundamente aquele sentimento e, com o tempo, elaborar, né? Então, isso é super importante. Cal, saudade de você também. É muito importante da gente entender que tudo é um aprendizado, tudo. E quando a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de expressão, de relacionamento, a gente tem muitas dificuldades. Então, a gente está tentando falar sobre um assunto que, imagina se a gente tivesse tido essas informações quando a gente fosse menor. Muitas das nossas brigas, embates e dificuldade em vários relacionamentos seriam evitados, porque a gente acaba não aprendendo a fazer. E aí eu quero colocar mais uma pimenta aí nessa nossa discussão. Será que a agressividade, ela é sempre ruim? E aí eu vou explicar um pouco melhor. A gente sempre olha a palavra agressividade como algo pejorativo. Agressividade como bater, morder, gritar, e todas essas questões. Mas vocês sabiam que o conceito de agressividade, ele está para além dessa questão da reação física? Então, por exemplo, quando a gente vai mastigar um objeto não um alimento, quando a gente vai mastigar, a gente precisa de certo nível de agressividade para isso. Então, a agressividade é um comportamento um pouco inato, e a gente precisa entender que a gente precisa desse movimento agressivo para se colocar no mundo, para a gente impor as nossas ideias, para a gente impor os nossos quereres. Só que, como a gente vai expressar agressividade, geralmente ela vai caindo para um caminho de autoritarismo, do lugar inadequado. Mas quando a gente pode entender que é importante, porque aí a gente chega na fase adulta e aí exige-se
proatividade, exige-se ação, e aí a gente ensinou a criança a fazer o quê? Engole, 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 não faça nada, não reaja. E aí, fica essa dicotomia. A gente ensina uma coisa e depois a gente cobra a outra. E aí que é o grande dilema, né, Rê? Sim, com certeza. E eu tô acompanhando aqui nos comentários, e é exatamente esse ponto que você colocou, Amanda. Às vezes a gente cobra uma coisa da criança que ela não tem capacidade de explicar. Então, o que você está sentindo? Ele, não sei, né? Eu não sei. Então, a criança ainda, primeiro, ela não sabe falar. Então, esse é o primeiro ponto importante. Por isso que a gente vai ter que fazer a leitura do sinal, se conectar muito com aquela criança para entender o que ele está sentindo. Com um bebezinho dá para fazer isso? Sim. Olha, filho, pelo que você... né, eu sempre gosto de pedir para as mães dos meus pacientes, ao invés de... A criança começou a chorar, sair, troca a fralda, dá o peito, vira de cabelo, colhe, fazendo tudo de uma vez. Não, faz uma pausa. Olha, a criança se comunica pelo corpo e a gente, se estiver bem conectada, a gente, com o tempo, começa a ter esse olhar muito treinado para isso. Então, com o tempo, você percebe a diferença de um choro de fome, de um bebezinho pequenininho, de um choro de fome, de um choro de cólica, de um choro porque a criança só está irritada, com sono. Então, precisa se comunicar. E aí você pode falar, olha, filho, isso que você está sentindo provavelmente é raiva. Isso que você está sentindo provavelmente é fome. Você está irritado porque você está com sono. Então, você vai conseguindo fazer com que a criança... Opa, então quando eu estiver assim, isso é fome. Quando eu estiver deste outro jeito, isso é sono. Então, você vai guiando e vai possibilitando esse aumento de repertório para ele, que isso é importante. Então, ele não vai realmente conseguir falar, né? Então, identificar a emoção... Identificar e nomear é a primeira coisa. Ele vai sentir do jeito dele. Então, quando que você vai mostrar para ele? Quando ele estiver chorando. Filho, isso que você está sentindo é raiva. Filho, isso que você está sentindo é alegria. Olha que legal, alegria. Nossa, eu também estou alegre hoje. Eu estou triste, estou me sentindo triste. Como a gente fica? Faz a criança... treinar na frente do espelho, olhar como que ela fica, e com o tempo ela começa, opa, isso é raiva. Então, esse repertório de sentimentos vai aumentando aos poucos, com o tempo, e conforme a gente vai dando oportunidades para essas coisas acontecerem. E por isso que as medidas para deixar sempre a criança feliz, não entediada, são oportunidades perdidas para a gente trabalhar todas essas questões da emoção. Né? Os pais querem, por exemplo, eu vou ensinar a cor vermelha, e fica lá, vermelho, 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 filho, vermelho. E com a emoção é a mesma coisa, mas a gente faz ao contrário, né? Quando a criança começa a chorar, a gente quer tampar, já organiza alguma coisa para desviar o foco e para que ele não sinta aquilo. E aí talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade super valiosa. Né? Então, é importante trabalhar com isso, porque a agressividade é um comportamento que ele está com dificuldade de lidar. Então, é isso que é importante. Ensinar primeiro a criança a reconhecer e depois o que ela fazer quando ela se sentir daquele jeito. Mas isso é um caminho depois, né? Uma coisa de cada vez. Né? Então, começa a fazer isso desde bebezinho. Filho, desde recém-nascido, olha, você está com sono, você está cansado, você está com fome, e aí com o tempo a gente vai aumentando esse repertório. Outro ponto interessante que eu quero que a Bárbara comente é quando a gente vira e fala, se acalma, né? Então, para a criança, o se acalmar, o que é se acalmar? Como eu faço isso? É uma coisa de outro mundo mesmo. Então, por isso que a gente tem que conduzir, oferecendo para a criança algumas ferramentas para que ela se acalme. Olha, filho, um exemplo. Olha, filho, isso que você está sentindo é raiva. Vamos fazer o seguinte, quando a gente estiver com raiva, respira fundo. Pronto. Você não vai se surpreender quando daqui a um tempo você encontrar a criança respirando fundo sozinha.
Isso é um sinal Sim. muito positivo, porque ela aprendeu, reconheceu e executou. E aí, com o tempo, ela, nossa, isso alivia mesmo. Isso é legal para mim, né, Bá? Sim. E aí a gente recebeu, a Cláudia até comentou aqui, que existe uma linha muito tênue entre ensinar e deixar a criança se expressar e deixar a personalidade aflorar. E é muito interessante porque existe mesmo, é muito tênue. Só que o que eu falo para os pais, o termômetro, ele precisa ser sempre o seguinte, tá tudo bem a gente sentir os sentimentos, tá? Mas nunca está tudo bem quando a nossa ação, o nosso comportamento vai ofender, machucar, magoar o Prejudicar. outro, prejudicar o outro, a mim mesma ou o ambiente. Essa precisa ser a regra. Porque aí Sim. não tem essa coisa de, ai, a minha personalidade, eu tenho personalidade forte, isso vai acontecer comigo. Não. A gente precisa ajudar a criança que tá tudo bem, ela sentir raiva, tá tudo bem, ela se sentir frustrada, mas o meu limite não posso prejudicar o outro, a mim e ao ambiente. Isso ajuda muito a gente poder seguir uma linha onde sim, a gente deixa a criança se expressar, mas existe uma regra, a gente vive, a gente é um ser social. Social, então, exatamente. Ser do ambiente. Então, acho que isso é muito importante para a gente entender essa questão. E aí, o que você falou sobre a gente falar para a criança essa questão do se acalmar, do se controlar, e ela não conseguir, é porque a gente não sabe fazer. Então, como que a gente vai ensinar algo que a gente não sabe fazer ainda? Eu gosto muito de dar a ferramenta e, principalmente, quando estiver acontecendo comigo, eu mostro para a criança como eu faço para controlar os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, a criança, ela percebe, seguinte, filho, mamãe está muito nervosa, estou muito irritado, eu vou me acalmar, eu vou ali respirar, vou tomar uma água, daqui a pouco eu volto para a gente conversar. Ela, opa, quando minha mãe está nervosa, ela faz isso. E às vezes a gente faz as coisas sem compartilhar. Exercitem o compartilhar. Exercitem como que vocês vão fazer. Isso é muito importante. A Letícia trouxe um ponto legal aqui nos comentários no Instagram, que eu vou ler para o pessoal do YouTube que não está acompanhando, que eu acho que é legal, que ela falou que eu conheço de ajudar os pais. Então, o que é importante a gente conversar sobre isso? Sobre a criança que se arranha, tá? A criança que se morde, a criança que se bate. Lembra que eu acabei de falar aqui sobre o comentário da Cláudia, sobre essa questão da... não pode machucar o outro, a mim mesmo e ao ambiente. Isso precisa ser um mantra para a criança. A gente precisa mostrar para ela. Anota o mantra, isso é valiosíssimo. Sim, então toda vez que ela estiver expressando, você fala qual que é a regra? Não machucar o outro, não me machucar e não machucar o ambiente. Que não machucar o ambiente tem a ver com quebrar, jogar as coisas. Toda vez que a gente ensina esse mantra para a criança, ela vai lembrar que toda expressão ela é válida a partir do momento que eu sigo as 3 regras básicas de expressão de emoção. Não me machucar, não machucar o outro, não machucar o ambiente. E aí é legal, depois que você fica fazendo esse mantra, você fala assim, filho, qual que é a regra mesmo sobre essa expressão de emoção? E eles ficam, não machucar o outro, não me machucar, não machucar o ambiente. Muito bem, e o que você está fazendo? Então vamos supor que ele se mordeu, que ele se arranhou, e ele está se machucando. Não é uma forma legal de expressar a emoção. A gente sim precisa conter, a gente sim precisa ajudar ele a extravasar de uma maneira mais apropriada e saudável para ele, porque é o mantra das expressões das emoções. Então, é importante. A gente não vai falar para ele, não fique com raiva, porque não tem como, mas como ele vai fazer para reagir de uma maneira mais saudável. Legal. E aí, Você vai comentar da Sheila aqui do Instagram? Pode comentar, Vá. Eu ia falar que aí a Sheila tá perguntando, tudo bem, né? Vocês estão falando tudo isso, mas e aí, como eu faço para ensinar isso para um bebê de 1 ano? Na prática, né, Sheila? Chega de teoria, bem, né? Vamos para a prática. Entendi a importância, mas como eu faço com o bebê? Porque uma criança maior a gente argumenta. E uma coisa que eu tenho sempre para falar, Sheila, é que a gente precisa ter mais fé e mais credibilidade do quanto as crianças são capazes de entender.
tá? Elas entendem muito mais do que a gente imagina, muito mais, tá? A grande questão é que a gente precisa ser constante e coerente nesse mantra que eu acabei de ensinar para vocês. Um bebezinho, ele é muito mais reativo, porque ele tem, até neurologicamente, ele é incapaz de controlar os próprios sentimentos, tá? Mas ele sim, ele é capaz ele é capaz de entender aquilo que a gente está falando, e muitas vezes a gente vai precisar conter. Então, mas quando a gente vai conter, a gente vai nomear o que a gente está fazendo. Então, é o seguinte, mamãe vai segurar o seu bracinho, respira, você vai se acalmar, vamos supor que ele está se machucando. Ou ele tá tentando te bater, ou ele tá tentando te morder. Às vezes a gente vai precisar fazer a contenção, mas não adianta só a gente entrar no modo desespero e não explicar o que tá acontecendo. A gente entra no modo contenção, explica o que tá acontecendo e entra naquele mantra. Ó, aqui em casa tá tudo bem, você tá nervosa, mas aqui em casa a gente não se machuca, a gente não machuca o outro, a gente não machuca o ambiente. Então vamos, aí você redireciona. Bebê pequeno, não adianta só falar, a gente tem que redirecionar. Você tem que mostrar o que o seu bebê pode fazer para extravasar aquela raiva, aquela emoção muito forte, porque tudo é um grande evento para um bebê pequeno, né? Você falar para que ela não pode botar a mão na privada, parece que você falou uma coisa absurda para ela, porque ela tem aquele desejo que é colocar a mão ali, ou se pegar numa coisa quente. Ela não tem noção do perigo, do que é o certo e o que é errado. Então, a gente sim vai ter que dar o contorno, o limite, porque qualquer coisa para crianças pequenas é um evento que quem vê de fora parece que você tá fazendo alguma coisa muito absurda para o bebê. Mas você está dando limite, você está dando contorno e orientação. Isso, exatamente. E isso, dependendo de como você conduz, a criança também percebe, né? Então, olha, minha mãe ela falou, a gente, com uma entonação, a gente consegue direcionar a criança. Então, o nosso corpo também fala muitas vezes. Então, ela começa a entender também essa linguagem. É muito engraçado porque a parte física, né, de desenvolvimento físico fica muito visível. Então, não adianta eu querer que meu filho ande, sendo que ele é um bebê de 3, 4 meses. Então, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção do quando realmente começar com um estímulo ou com outro. E é uma dúvida muito frequente, Sheila, quando começar a trabalhar essa questão da inteligência emocional, mas com o bebê, né? E a gente diz sim. Hoje a gente vê um gap de desenvolvimento muito grande entre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento emocional, a parte de inteligência emocional. E cada vez mais a gente vê a importância dessas inteligências evoluírem e serem construídas alinhadamente, junto, para que não tenha esse desequilíbrio. Então, quando começar a trabalhar a inteligência emocional? Desde o ventre. Que a gente sabe, a gente já tem estudos mostrando, e isso pode ser até um motivo de uma outra live, a gente fala muito sobre isso, de trabalhar lá no começo, na causa, na prevenção. A gente sabe o quanto tudo que a criança passou no intraútero já interfere no seu crescimento. Então, criar uma condição desde o intraútero é importante. Tá? E assim, desde que a criança nasceu, olha, filho, você tá sentindo isso, eu vou pegar você, eu vou fazer isso, conversar, falar, inclusive com o recém-nascido, olha, eu estou realmente no pós-parto. Quem fica feliz no pós-parto, com blues puerperal, com hormônios, falar realmente, olha, eu não sei nem o que está acontecendo comigo, mas agora, nesse momento, estou com vontade de chorar, tá me dando uma sensação de tristeza, e daqui a pouco, nossa, eu estou muito emocionada, porque você está aqui comigo. Então, aprender a falar sobre o sentimento desde o ventre é importante, e a criança vai crescer aprendendo a lidar, identificar e falar sobre emoções. Trazendo um pouco para a parte prática, o relacionamento, né? Quando um tá quietinho e tá diferente, a gente entende. E a gente fica, nossa, mas o que será que aconteceu? Será que é comigo? Né? Será que tá bravo comigo? Às vezes nem foi algum episódio que aconteceu lá na rua, que o marido chegou muito bravo, não quer falar, mas a gente percebe isso. E a gente fica muito mais tranquila ao saber que não é com a gente. Olha, não foi com você, aconteceu esse episódio, você até fala, ufa, né, dá aquela aliviada, e com a criança a mesma coisa. Às vezes a gente tá lá brava, não fala nada,
Mas tem a questão da leitura dos sinais do corpo, a sua respiração está mais ofegante, seu coração está batendo mais acelerado, a sua expressão facial está diferente, então você consegue reconhecer um abraço tranquilo e acolhedor, daquele abraço só para constar. E a criança sente da mesma forma. Então, é importante conversar com eles desde sempre. Então, quando isso entra de uma forma muito natural, para ele também vai ser natural. E vai acontecer, sim, ele jogar morder o amigo, principalmente que a criança tem muita questão da fase oral, às vezes o dente está nascendo, às vezes ela está até feliz, está animada, está empolgada. Morde de alegria. Alegria, né? Então, isso também acontece. Então, não necessariamente o que para a gente é um comportamento agressivo, a criança tá com esse sentimento. Então, a dica prática é falar, sim, sobre emoções com as crianças desde cedo, desde sempre, clareza, porque também a criança, não adianta a gente falar, né, muito, 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 ser claro, objetivo, conciso, direcionado, dar o toque desse seu tom que você quer. Então, o que eu quero que meu filho faça? Eu tenho que fazer igual, eu sou o espelho. Os pais são espelhos e vão ser para o resto da vida, né? Então, isso é super importante. O mantra da Bárbara, sensacional. Então, e nomear os sentimentos. Nomeia, igual a gente fica lá nomeando, aprende o vermelho, aprende o sapo, como que o sapo faz? Como o macaco faz? A gente não fica repetindo, a gente faz a mesma coisa com o desenvolvimento da inteligência emocional. E aí, uma vez que a criança nomeou, a gente ensina como fazer. E a gente vai dando recursos. Olha, filho, tem criança que é bem colérica, né? Então, a gente, às vezes, dá uma almofadinha para ela apertar, porque a gente percebe que ela precisa ser. Tem outras crianças que não, que se você, olha, vamos fazer o seguinte, quando a gente estiver triste, ou quando a gente estiver mais irritado, vamos pintar, pega o giz de cera, pinta o giz de cera. Outros, eu gosto muito da respiração, porque isso a gente não precisa de nada, né? Respira fundo, solta, respira fundo, solta. E daqui a pouco eles estão respirando fundo e soltando. Isso é muito legal, porque eles entenderam, reconheceram e estão procurando a sua válvula de escape. Sim, às vezes até oferecer um abraço. Falar, nossa, filho, você tá precisando de um abraço? Às vezes a gente não dá o valor às pequenas coisas. E às vezes a criança, quando ela tá muito irritada, ela, não quer nada, só quer gritar. E aí você foca no mantra, mantém aquilo e fala, quando você estiver pronto para receber o meu abraço, eu tô aqui para te oferecer quando você quiser. Porque ele vai perceber que você não tá no embate, você não tá na guerra, você tá ali para oferecer porque você quer ajudar ele a se acalmar. E aí ele sai nessa postura, ele vem chegando, coloca o cobercelê, não vai admitir que queria mesmo o abraço, e a gente precisa ajudar elas a entenderem essa questão de que tá tudo bem, a gente não precisa mostrar. Lembra do eu te avisei? Não precisa entrar no modo de dizer, sabia que você queria um abraço, hein? Não precisa entrar na briga, né? Porque a gente não precisa criar uma situação onde tenha o vencido, o vencedor e o derrotado. É isso que eu acho que a gente precisa entender, que a gente não precisa mostrar que um ganha e um perde. A gente precisa chegar que a gente precisa se comunicar e a gente precisa resolver essa situação da melhor forma possível. Respira, isso é bem legal, né? Sente o cheirinho da flor, solta, sopra a vela, isso é respirar, né? É acalmar. Dá o exemplo lúdico para a criança, né? Como é que é mesmo que respira? Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Eles ficam lá, eles vão conseguindo se acalmar. E a gente precisa acreditar que eles dão conta, a gente precisa confiar nesse processo. E vai ser um treino para a gente se acalmar. Então, a ideia, fazendo esse bate-bola, de falar sobre agressividade hoje, né, foi a reflexão. A gente precisa primeiro pensar em nós, se a gente está sendo um modelo de autocontrole, se a gente está sendo um modelo de calma, se a gente está sendo um modelo de tranquilidade, para que depois a gente possa entender por que o meu filho está irritado, por que ele está nervoso, porque a criança é muito sensível, tá, gente? Elas sabem se a gente está irritado, se a gente está nervoso, eles estão também. É aquele caos em casa. Esponja. Muito.
são muito sensíveis. Então, assim, você não precisa nem falar. Se você tá mais agitado, é aquele dia caótico em casa, porque eles vão sentir. Então, sim, vamos pensar sobre isso. E lembrem-se que a agressividade, a mordida, ele é só um sintoma. Ele não é a causa. A gente não tem que resolver a mordida, a gente não tem que resolver o grito, a gente não tem que resolver o empurrar. Porque isso é só o sintoma daquilo que está acontecendo, sobre aquilo que está gerando ali, né, aquele comportamento. Porque a mordida, ela veio por algum motivo. Se a gente ensina a criança a não morder, a gente só vai inverter todas as situações. Então, é uma coisa muito, muito importante da gente pensar. Então, lembrem do mantra, lembra que vocês são modelos, lembra que não adianta pedir para se acalmar, a gente precisa ensinar, lembra que a gente precisa entender que as crianças não nascem sabendo, da mesma forma que a gente fica, como que faz, a Renata falou, como é que faz o sapinho, como é que faz a vaquinha, a gente fica horas fazendo isso com a criança, não, como é que é a alegria, como é que é a cara de bravo, como é que é a cara de feliz, entra no repertório de aprendizado, senão vai ficar muito difícil. Põe emojis na parede, é legal, para a gente sempre lembrar que é importante também, da mesma forma que é importante o brinquedo azul, quadradinho, o brinquedo triângulo, o triângulo verde. Então, coloca o emojizinho lá na parede, vamos trabalhar as emoções desde sempre, que isso é super importante. Esse Ardeto mandou uma dúvida, que é o motivo de uma próxima live, inclusive, então a gente já anotou, é uma live muito legal que a gente já colocou no nosso cronograma, que é como trabalhar a criança aceitar a perder uma competição. Então, é um tema muito legal, que a gente fala sobre mindset fixo, mindset de crescimento, é um assunto bem extenso, super importante, e a gente vai responder isso numa próxima live, tá bom? É um tema que a gente precisa de um espaço só para falar disso, porque é bem específico, é bem importante da gente poder falar, né, Rê? Então, eu acho que a ideia foi essa, desse bate-papo, agradeço quem esteve aí, a gente teve esses probleminhas técnicos no primeiro momento da live, mas acontece, é isso, faz parte, e vamos exercitar, tá? O autocontrole e perceber que a agressividade, ela tem muitos movimentos, muitos momentos, mas que... e também não se desespere, tá? Antes da gente terminar, tem muita mãe que fala, eu não comecei desde o ventre, e agora? Não comecei a ensinar. Nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Comece a partir do momento que vocês aprenderam essa informação, tá? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Não coloquem tudo isso que a gente está falando para ser mais um movimento de culpa. Pelo contrário. Ok, não consegui, mas vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, nunca é tarde. Pensem que a gente está aprendendo agora, olha aí, sim, quantos anos cada um de vocês tem. E outra coisa, às vezes a gente... Como que a gente consegue identificar se realmente a gente poderia melhorar? Né? Sempre tem algum ponto que a gente pode melhorar. Quando a gente percebe que a gente toma uma atitude com o filho e aí vem o sentimento de culpa, a tristeza, aí você vai lá e tenta... Então, quando esse sentimento não foi legal, provavelmente a gente precisa reajustar essa forma de comunicação. E o objetivo é sempre melhorar, porque ninguém gosta de ficar tendo uma atitude e levando essa carga para frente. Então, o objetivo dessa reflexão, do mantra, de tudo isso, é para que realmente vocês tentem colocar aí no dia a dia, se entenderem, se enxergarem que isso não está legal e que pode melhorar. E a gente sempre pode melhorar. Né? Nem sempre aquele caminho que a gente seguiu vai dar certo. Eu falo que a gente trabalha muito com isso, né? Recalcular rotas. Então, nem sempre a gente vai, na verdade, na maioria das vezes a gente escolhe uma rota errada, mas às vezes a gente vê, não, tá errado, vamos voltar, recalcula e segue por um outro caminho que talvez faça mais sentido do que aquele escolhido anteriormente. Sim. Toda terça, às 16 horas,
E eu, doutora Renata, estaremos aqui no Instagram e no canal do YouTube dos Pais Preparados, Filhos Felizes. Então, quem perdeu, aí não conseguiu assistir, vai estar lá gravado, então dá para compartilhar. E a gente vai falar sobre cada semana um tema diferente, tá? Então, se vocês já tiverem dúvidas, vão mandando aí, que a gente vai ter esse encontrinho aí semanal, toda terça-feira às 16. Para mim foi sempre um prazer, agradeço. Muito legal. E quem tiver interesse, a gente tem um grupo no Telegram, então tem muito conteúdo lá, então quem quiser se aprofundar na parte de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento do universo infantil de um modo geral, temos um grupo no Telegram que chama Pais Preparados, Filhos Felizes. É só entrar que aí você consegue puxar tudo que a gente já disponibilizou de conteúdo. Será um prazer ter você lá com a gente também, tá bom? O link do grupo tá aqui na bio do Instagram, do meu Instagram, e nós vamos deixar o link também na descrição do YouTube, tá bom? Um grande beijo, boa semana para vocês. Até terça-feira que vem às 4 horas.